Meus amados irmãos, a paz do Senhor, aqui quem vos fala novamente é o irmão Johnny Santana, onde estaremos meditando na lição da Escola Bíblica Dominical, com a intenção de poder contribuir com os professores que estarão dando aula na Escola Bíblica Dominical, assim como também contribuir com os nossos irmãos que por motivo de enfermidade, por motivo da pandemia, não estão podendo se congregar e nem participar da Escola Bíblica Dominical. Meus irmãos, a lição de número 7, Melquisedeque, fundamento da eterna obra de Cristo, está baseado também no livro de Hebreus, no capítulo de número 7, o qual gostaríamos de discorrer neste momento. Lembrando sempre aos meus amados irmãos que o livro de Hebreus é um livro que ele faz uma comparação entre o Antigo Testamento e a obra vicária de Jesus de Nazaré, testemunhando, dando autenticidade ao seu ministério. E é nessa ideia que nós estaremos tratando a respeito de Melquisedeque. Meus amados, o primeiro ponto da nossa lição, Melquisedeque, a sua importância. A Bíblia Sagrada nos mostra o personagem Melquisedeque dentro de uma situação diferenciada em Gênesis, no capítulo 14, quando ele abençoa a Abraão e glorifica a Deus naquele mesmo momento. A Bíblia Sagrada, com relação ao tema da nossa lição, o Melquisedeque ele é apresentado de duas formas, dando a sua importância. Primeira forma, ele é apresentado como sacerdote e segunda forma, ele é apresentado como rei. Como sacerdote, a Bíblia não nos esclarece, não nos dá muitas referências para nós citarmos como se dava o sacerdócio de Melquisedeque. Porém, é de nosso conhecimento que na época havia vários sacerdotes de várias outras religiões. E quando Melquisedeque vai conversar com Abraão, Melquisedeque ele adora ao Deus Altíssimo, chamando o Deus de Elion, que é um nome próprio do nosso Deus, que diferenciava já o sacerdócio de Melquisedeque dos demais sacerdócios que haviam naquela época de vários outros deuses. E embora nós não temos uma liturgia para poder descrever como funcionava o sacerdócio de Melquisedeque, no entanto, a Bíblia nos traz referência de um personagem que lhe era contemporâneo, que era o nosso irmão Jó. A Bíblia Sagrada mostra que Jó havia um costume no seu dia a dia de sacrificar pelos seus filhos, de interceder pelos seus filhos, de orar pelos seus filhos. Então nós supomos que o sacerdócio de Melquisedeque era semelhante àquilo que Jó faria pelos seus filhos e pela sua família. Melquisedeque era um sacerdote de um povoado e como sacerdote ele certamente exercia essa função de aproximar o homem de Deus ou Deus do homem através de sacrifícios e através de adoração, se colocando perante Deus em favor do seu povo. Nós temos aí então um serviço sacerdotal de Melquisedeque naquilo que a Bíblia nos permite. E nós temos também uma função que Melquisedeque exercia, que era como rei. E como rei ele exercia uma função social. O reino de Melquisedeque era o reino de Salém, que futuramente passou-se a ser chamado de Jerusalém. Esse reino certamente era um povoado pequeno. Naquela época, Jerusalém ainda não era uma metrópole, tanto é que o seu nome ainda não era Jerusalém, era Salém, e Melquisedeque se apresenta como rei de Salém. Como um rei, Melquisedeque tinha uma atribuição social. Então, de uma forma ampla, nós temos em Melquisedeque duas atribuições muito importantes que devem ser também veladas pela igreja. Primeiro, Melquisedeque tinha uma função sacerdotal e tinha uma função social. O que isso quer dizer para mim enquanto igreja, como sacerdócio real de Cristo? É que eu, como igreja, também devo me sentir na responsabilidade cristã de ter uma responsabilidade com a população espiritual e uma responsabilidade também social. Eu, enquanto igreja, devo ter essa responsabilidade, sentir essa responsabilidade de espiritualmente ajudar a sociedade e socialmente também ajudar a sociedade.
Jesus de Nazaré disse que nós nos identificaríamos como verdadeiros discípulos seus, não porque oramos muito, não porque falamos bem, não porque pregamos, não porque cantamos ou tocamos dentro da igreja. Na verdade, Jesus disse que o que nos faz nos identificar com Jesus de Nazaré é a nossa boa obra em ajudar o próximo e demonstrar amor ao nosso próximo. Então fica assim o exemplo de Melquisedeque para nós, que devemos agir no meio da sociedade, tendo influência tanto espiritual como também uma influência social. O segundo tópico da nossa lição nos apresenta Melquisedeque falando sobre a sua origem. E nós temos aqui em Hebreus, capítulo de número 7, o verso de número 3, uma referência bastante diferenciada quando se trata a respeito de um personagem da Bíblia. Está escrito assim, Hebreus 7, verso 3, falando de Melquisedeque, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de dias, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Meus irmãos, aqui a Bíblia está dando para nós um entendimento de que Melquisedeque não havia uma origem, não houve um fim, não houve um início, não houve um término, não se apresenta seu pai, não se apresenta sua mãe, não diz quando nasceu, não diz quando morreu. O autor de Hebreus pega essas referências textuais e comparam a Jesus Cristo juntamente com o seu ministério sacerdotal, dizendo que não houve início e não houve fim, nem começou, o seu começo não é descrito, o seu término também não existirá. Então, quando o autor de Hebreus está colocando o Melquisedeque, o personagem Melquisedeque, não lhe dando origem e nem fim, ele está apenas usando textualmente aquilo que Jesus também passou a representar para nós no seu santo ministério. Aqui nós devemos ter um cuidado muito importante de não tentar espiritualizar Melquisedeque, transformando ele em um ser espiritual ao ponto de ser quase divino ou angelical, porque na verdade a Bíblia nos apresenta um homem chamado Melquisedeque que exercia uma função sacerdotal. Então, quando a Bíblia diz que ele é sem pai e sem mãe, não quer dizer que ele não chegou a nascer de ninguém. Apenas o autor de Hebreus está usando a referência de Gênesis, aonde Gênesis, escrito por Moisés, não foi mencionado nem pai nem mãe, o que não quer dizer que não havia um pai ou que não havia uma mãe, apenas que textualmente isso não foi mencionado. Da mesma forma, o escritor aos Hebreus, ele continua nessa mesma defesa, dizendo que ele não tem genealogia, não tendo princípios de dias e nem fim de vida. Não era que ele estava dizendo que ele possuía uma natureza diferenciada que o colocava acima da natureza humana, de forma nenhuma. O que o autor aos Hebreus está defendendo aqui ele está pegando textualmente a referência de Gênesis e aplicando no ministério de Jesus de Nazaré. Por isso, quando no final da referência ele diz, sendo feito semelhante ao Filho de Deus, entenda, quando o escritor aos Hebreus está dizendo que Melquisedeque é semelhante ao Filho de Deus, ele não está colocando Melquisedeque na mesma natureza de Cristo, uma natureza divina. Ele apenas está pegando as referências textuais e aplicando a Jesus de Nazaré. Nesse cuidado, por exemplo, nós poderíamos dizer então que quando a Bíblia fala que Jesus é o segundo Adão, então o primeiro Adão seria divino? De forma nenhuma. Da mesma forma, como João Batista diz que Jesus é o Cordeiro de Deus, quer dizer então que Jesus tinha um lado animalesco, ou os animais tinham um lado divino? De forma nenhuma. Então devemos interpretar o texto dentro da ótica do autor de Hebreus, quando ele se referenciava a Gênesis capítulo 14. As únicas referências que ele tinha, as únicas informações que ele tinha é o que está escrito em Gênesis 14. Dessa forma ali não havia genealogia, não havia descrição de pai, não havia descrição de mãe, não havia quando terminou seu ministério, quando morreu ou quando nasceu. Então ele pega essas informações textuais e aplica a Cristo. Ele não está tornando Melquisedeque divino e nem mesmo ele o é. Então, divino é somente Jesus de Nazaré e Melquisedeque se tornou um modelo aparente
se assemelhava a Jesus, mas não possuía uma natureza divina. O último ponto da nossa lição trata a respeito de Cristo, o sacerdote eterno. Meus irmãos, nós temos que ter em mente que o livro de Hebreus, no capítulo de número 7, ele finaliza um ciclo do ensino que o escritor estava trazendo para iniciar um novo ciclo. Que ciclo é esse? Me permita lhe explicar. Hebreus capítulo 7, ele está finalizando uma defesa aonde ele está justificando, desde o capítulo 5, capítulo 6 até o capítulo 7, ele está justificando que Cristo possui um sacerdócio numa ordem diferenciada, a ordem de Melquisedeque. Ele finaliza a defesa desse raciocínio no capítulo 7. E mesmo no capítulo 7, ele inicia um novo ciclo de defesa, agora dizendo para nós que a função sacerdotal dos sacerdotes da ordem de Arão também foi completamente cumprida e satisfeita em Cristo Jesus. Então aqui, meus irmãos, entendamos que o livro de Hebreus no capítulo 7 faz um divisor. Ele encerra um raciocínio para iniciar um novo raciocínio que vamos estar tendo na próxima lição. Agora, Cristo é sacerdote eterno por quê? É porque eternamente ele vai fazer sacrifícios a favor do seu povo? De forma alguma. Cristo é um sacerdote eterno, primeiro, porque o seu sacerdócio não acaba porque ele não morre, e segundo, porque o seu sacrifício ele permanece com validade para todo sempre. Ele não vai precisar anualmente renovar esse sacrifício. Ele morreu, ressuscitou para nunca mais morrer e como sacerdote será sacerdote para sempre. E o seu sacrifício será único, sem necessidade de revalidação. Meus irmãos, o texto que nós temos à nossa frente, a lição que nós temos à nossa frente, ela tem como seu ápice demonstrar para nós que Jesus é de uma linhagem sacerdotal e como sacerdote ele utilizou-se do seu ministério a favor de nós, a favor da sua igreja, a favor de mim, a favor de você. Duas grandes bondades Deus deu para o homem aqui na terra. A primeira foi que ele nos deu a vida. E a segunda foi que ele nos deu o perdão dos nossos pecados através da morte na cruz. Aquele Deus que foi ele que foi quem foi Deus que foi machucado no jardim do Éden, foi Deus que foi traído pela raça humana, foi nós que ferimos Deus, mas o ferido, o próprio Deus, foi ele que nos concedeu o plano de salvação para perdão de nossos pecados. Então tudo que Jesus fez por nós na cruz foi para que o meu pecado e o seu pecado fosse perdoado. A nossa lição traz uma referência interessante acerca do perdão e da obra vicária de Cristo para encerrar a nossa lição. O amor de Deus e o seu sacrifício, o seu perdão demonstrado na cruz, ele é atemporal. Isso significa que não há um tempo aonde se iniciou e não há um tempo aonde vai terminar. O amor de Deus é atemporal. Isso significa, meus irmãos, que as pessoas que viveram antes da crucificação, mas que esperavam pela fé o Messias, alcançaram o seu perdão. As pessoas que viviam na época de Jesus, que morreram naquele tempo presente, como por exemplo o ladrão na cruz, como por exemplo os discípulos, alcançaram também perdão dos seus pecados, porque o poder de perdoar de Jesus era para aquele momento e para o momento antes da crucificação. Da mesma forma, o poder da cruz e o poder do perdão alcança também o futuro, e graças a Deus, porque isso chegou até a nós. Meu amado, não se sinta perturbado, não deixe que o pecado lhe afaste de Deus, não deixe que o pecado lhe torne um cristão onde você acredite que não mereça o amor de Deus. Isso vem do pecado, esse mau olhar com relação se Deus se agrada ou não, se Deus vai se afastar ou não por causa dos seus pecados. Meu irmão, o sangue de Jesus é a maior demonstração de amor que Deus poderia dar por nós. Não viva com culpa, não viva sofrendo, não viva com medo. O sangue de Jesus perdoa todos os seus pecados. Não tenha medo de entrar na presença de Deus, porque Deus,
aceitou o sacrifício de Jesus de Nazaré, rasgando o véu do templo, e agora temos um livre acesso a Deus para adorá-lo e para bendizê-lo. Então não perca tempo e adore também a esse nosso Deus. Meus irmãos, esse é o comentário da lição. Espero que seja útil para cada um dos meus irmãos em nome de Jesus. E desde já, eu, irmão Johnny Santana, estamos iniciando esse projeto de dar aula através do YouTube. Se você puder, se inscreva no nosso canal, pesquise lá Johnny Santana, você vai encontrar os nossos vídeos lá no YouTube, você pode usar como referência ou então enviar para outras pessoas que não estão podendo ir para a igreja nesse momento de pandemia. Que Deus em Cristo abençoe a todos vocês, uma boa aula, uma boa edificação pela palavra, em nome de Jesus, e até a nossa próxima lição. Deus abençoe a todos.